publicado desde 1971, Cadernos de Pesquisa tem uma importante presença internacional nas áreas da educação, de estudos de gênero e de estudos culturais. Convidamos Sandra Umberraum e Thais Gava para falar um pouco sobre o artigo que publicaram juntamente com Elizabeth Regina Batista de Oliveira sobre o acesso das jovens do ensino médio à educação científica e tecnológica. O artigo surgiu no contexto da pesquisa Ela nas Ciências para uma Equidade de Gênero no Ensino Médio, projeto que foi desenvolvido entre 2016 e 2017 com o apoio do Instituto Unibanco. Esse projeto ele aconteceu no município de São Paulo, envolvendo 10 escolas de ensino médio, e tinha como uma motivação sabermos quais são os fatores relacionados à escola que estimulam ou não o interesse das meninas para as áreas das ciências exatas e tecnológicas. Em função da pouca presença de pesquisas no Brasil, a Elizabeth Oliveira, pesquisadora também da nossa equipe, né, do nosso time de pesquisadoras, cuidou de um levantamento internacional. E dentre várias bases, ela elegeu a base ERIC, que foi criada em 1966 pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, e ela reúne estudos não só dos Estados Unidos, de outros países também, então ela tem uma abrangência importante, né? E ali nós fomos, então, verificar que tipo de pesquisas, se haviam pesquisas relacionadas ao ensino secundário, né, que é a terminologia utilizada nos Estados Unidos, né, é o ensino médio, gênero e educação, mas também um aspecto que nós queríamos investigar era a terminologia STEM, que começava no mesmo momento a aparecer em algumas ações, em alguns programas internacionais, com foco em estimular as meninas para as áreas tecnológicas, para as ciências, para as engenharias e para a matemática, né? Isso chamou muito a nossa atenção naquele momento, e no Brasil não identificávamos estudos de gênero articulados a essa expressão STEM. E nesse levantamento vimos que haviam estudos que falavam de educação STEM. Mas uma das primeiras constatações foi o uso recorrente do termo educação STEM. Isso estava relacionado a uma política governamental, uma política educacional do governo Barack Obama, e que não só pensava no estímulo a essas áreas, como também garantir o acesso de uma minoria da sociedade, leia-se mulheres, negros e população LGBT, para que essas pessoas pudessem ter acesso a uma área em que os salários são maiores, em que a garantia de uma mobilidade social é maior, mas também que possibilita um maior prestígio dentro do país. Então, foi uma política pensada para as ações de acesso a trabalho, a emprego e trabalho, mas que de alguma maneira começaram a tratar a diversidade dentro da área de STEM. E isso é uma outra coisa que a gente percebeu. Essa política, ela influenciou diretamente na produção dos artigos, porque a maioria dos estudos e dos artigos foram feitos tendo essa política como referência. Então, esses recortes nos possibilitaram a gente fechar num universo de 55 artigos para poder ler os resumos e tentar minimamente garantir uma outra organização
para fazer a análise desse material. E a gente chegou em 4 grandes grupos de artigos. Num primeiro grupo, que se concentra artigos relacionados a fatores psicossociais que influenciam as escolhas por áreas STEM. Num segundo grupo de artigos, a gente conseguiu relacionar os textos que analisavam projetos, programas de acesso às áreas STEM. O terceiro grupo está relacionado à análise de dados e avaliações de projetos e programas voltados para a área de STEM, educação e gênero. Finalmente, o quarto grupo reúne programas, projetos e ações voltados para o estímulo de estudantes do ensino secundário, o ensino médio, para as áreas STEM. Muito desses estudos, eles estão interessados, assim, são ações pontuais ou eles estão interessados em ampliar esse acesso, porque o foco é o mercado de trabalho. E a gente quer complexificar, né, essa discussão, porque ter mais mulheres em determinadas áreas profissionais não quer dizer que a gente enfrenta um aspecto, por exemplo, que é muito relevante para nós, que é a divisão sexual do trabalho. Não basta pensar somente na paridade sexual nas carreiras profissionais, né? Isso significa pensar no acesso, né? Garantir o acesso, ampliar o número de mulheres em áreas profissionais que hoje são predominantemente masculinas. Porque mesmo as mulheres que acessam, que têm presença nessas áreas, elas continuam enfrentando determinadas barreiras de gênero, como, por exemplo, a maternidade, né, que tem forte impacto na trajetória profissional de uma mulher. O machismo. Hoje já se observa uma série de mudanças acontecendo, ou seja, já há um reconhecimento de que determinados obstáculos, como esses que eu mencionei, contribuem, interferem na participação das mulheres nas áreas STEM. E um enfrentamento de um desses obstáculos que a gente pode nomear como um primeiro passo é, por exemplo, o currículo Lattes considerar hoje como uma informação importante a maternidade, né, o número de filhos e o ano em que uma pesquisadora teve filhos, porque isso impacta na produtividade acadêmica, né? E levar isso em consideração é reconhecer, né, um obstáculo de gênero que tem uma importância, né, que tem um impacto, mas também um passo além seria uma discussão sobre o papel de homens e mulheres no cuidado com os filhos, por exemplo. Então, como a gente pode observar, a gente vai descobrindo determinados aspectos, identificando alguns obstáculos, mas a gente precisa ainda avançar em estudos e numa reflexão como sociedade que leve em consideração qual deve ser o papel da mulher no desenvolvimento científico e tecnológico, por exemplo, né? Considerando que nós somos metade da população mundial e estamos como uma presença muito pequena em determinadas áreas de produção de conhecimento, o que isso também diz da nossa sociedade, né? Como é que a gente pode reverter essa situação, mas não se limitando a garantir o acesso, mas pensar principalmente qual é o nosso lugar, né? Qual deve ser a nossa participação, como é que homens e mulheres podem juntos pensar uma sociedade que valorize a igualdade, que valorize a diversidade.
Para saber mais sobre os resultados desse estudo, acesse a página de publicações da Fundação Carlos Chagas. O número 171 do CP traz mais 13 artigos e 2 resenhas. Na página é possível ter acesso a todos os números da revista. Boa leitura! Até a próxima!